Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Hoje, antes de começar, vou dar um aviso para os ouvintes que estão que acordaram bem alegres, que querem ter um dia bom. Esse talvez não seja o melhor episódio no momento para você. Ah, meu Deus. Eu até imagino para onde vai se direcionar tudo. Não, é que aqui esse episódio ele é bem filosófico no sentido que você tem que reconhecer algumas coisas ou admitir que poderia fazer outras melhores. Então, por esse aspecto mais reflexivo do que o normal, recomendamos que você escute isso quando estiver bem tranquilo e não precisar de um sorriso na cara. Se você tiver com que vai fazer depois. Suicidas, não. Nada a ver. É só um fair warning que esse episódio é um pouco mais pesado em termos de efeitos possíveis no ouvinte do que os outros. Mas, como todos os episódios, esperamos que agregue valor. E temos material que acreditamos vão auxiliar com isso. Eu tô esperando. Quero só ver o que eu vai acho ver. mais ou menos. Eu tô achando mais ou menos. Vamos ver. Bom, o tema hoje é altruísmo. E não só altruísmo da forma clichê, né? Se sacrificar pelo outro, etc. Mas sim o que isso realmente significa do ponto de vista científico, filosófico. Algumas maneiras mais efetivas de se ajudar o próximo do que as normalmente aceitas. E, por último, o que você realmente precisa para mudar sua atitude em relação a coisas altruístas ou ajudar o próximo, de forma geral. Então, vamos lá. Queria começar com uma pergunta para vocês. O que vocês acham que significa altruísmo? Que já é um termo que todos meio que sabem o que é, entendem, mas quando você realmente pensa sobre o termo, como você define altruísmo daquilo que só parece, mas realmente não é bem altruísmo? Eu acho que o pessoal, tipo, o popular, mais fácil a pessoa entender, assim, entre aspas, é aquela coisa de amor ao próximo. E, só que, sei lá, acho que isso às vezes vai... Acho que isso isso vai muito contra... simpatia. Eu posso ser altruísta sem ser simpático. Não é simpatia, é... Pode ser altruísta, mas ser cuzão. Sim. Mas então, o que você acha, Willi, que significa ser altruísta? Mas parando pra pensar, eu acho que não existe essa definição. É difícil, essa definição de altruísmo, na verdade, eu acho que não existe uma pessoa que se qualificaria dentro daquilo. Como você está definindo? Clarifique para dentro de os você ouvintes. você fazer qualquer ação, algo pelo outro sem, tipo assim... Não, é que ele fala que altruísmo você faz sem querer, você não quer nada em troca. Você faz porque você se sente bem, não é assim? Não, você faz... Aí você já não está sendo altruísta, se você se sente bem. Eu acho que é impossível você fazer qualquer coisa, um bem comum para qualquer outra pessoa sem ter nenhum desejo, alguma coisa por trás, entendeu? Fazer só por fazer, tipo... Não, mas eu acho que, vamos clarificar, o altruísmo, como definido pelo dicionário e etc., é mais se sacrificar por alguém, fazer por alguém, não por você. Tomar uma ação, tipo, fazer alguma coisa sem esperar retorno algum. Mas não é com desejo. Eu posso ter o desejo de ajudar alguém, mas isso não se classificaria como não altruísta só por causa do desejo. A não ser que eu só estou fazendo isso porque eu quero me sentir bem por fazer isso. Aí sim você não... tá. Aí não é Mas se você querer ajudar alguém, tipo, eu quero doar um rim. E eu doar o rim é uma atitude altruísta. Sim. Você quer... Em termos gerais, Agora, se eu quero doar um rim só porque eu quero dormir à noite, consciente de que eu sou melhor do que o meu vizinho que nunca doou um rim, aí já não é bem altruísta. Quer dizer, aqui que tá o elemento, veja bem, né? Vamos definir. Por que não seria? Essa que é a pergunta. Não, mas aí você usa o termo altruísmo, aí é a questão da semântica. Aí é mais um jogo de semântica, tá mais pra esse negócio. Porque você, não é que tipo, é útil. Mas é altruísta da parte de quem doa um rim, por exemplo, para promover, sei lá, uma entidade não governamental ou uma campanha. Para usar aquilo como... Se você tem algum retorno daquilo, deixa de ser altruísta. Não? Se você faz aquilo só pelo retorno, sim. Esse é o ponto. O problema é que você não tem como você identificar isso. Por exemplo, você pega um milionário que doa lá
sei quantos milhões por entidade. Pra ter desconto no imposto de renda dele. Não foi altruísta. E aí? Foi uma atitude que, beneficiou, mas você não pode chamar de altruísta. Alguém realmente é? Então, essa é a pergunta, Existe altruísmo realmente? É uma pergunta que filósofos debatem há Eu milênios. acho que no ser humano tem... Eu não sei se... Eu acho que o ser humano não consegue ser 100%, não. De verdade. Sempre tem que ter alguma coisa. Algum interesse. Independente do que motiva você. Seja, sei lá, você tem uma visão humanista, você quer ajudar todo mundo aqui... Seja numa visão, sei lá, religiosa, enfim, eu acho que não tem como. Porque eu tenho um exemplo que o pessoal fala que é tipo assim, a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, antes de ajudar os pobres, tipo, antes de fazer qualquer coisa, ela rezava. Então, tipo, por mais que ela fez tudo aquilo, eu acho que você vê que ela não fazia, tipo, só porque, eu vou fazer sem retorno algum, você entendeu? Não, ela pode se importar e tudo, mas eu acho que é impossível não esperar não ter nada, não ter, tipo, um pano de fundo, alguma coisa pra te motivar a fazer. Não, mas razões todos têm, ninguém faz nada sem razão. O altruísmo é muito do Eu tô dizendo budismo. Toda religião prega o altruísmo, algumas melhores e mais honestamente do que outras. Mas, no geral, altruísmo é viver em pró do bem alheio, se for colocar no contexto religioso. Sim. Mas os atos altruístas são aqueles que não visam o resultado para si, senão para o próximo. Sim. Então, a Madre Teresa pode ser que rezava, mas ela não fazia aquilo porque ela queria ir pro céu, digamos assim. Ela tá garantindo a entrada dela lá pro céu. É porque a obra não leva ao céu na religião e tudo mais, mas enfim, prosseguindo. O ponto é que, por exemplo, um soldado que pula em cima da granada para que os companheiros não morram. Isso seria altruísta? Nossa, é verdade, hein? Eu vi de um caso. É uma boa ação, mas ele pulou pra que os outros não morressem, sabe? Sim. Então, ele sacrificou o último sacrifício. O ultimate sacrifice. Sacrificou a própria vida em nome dos companheiros. The ultimate price. Você consideraria isso uma ação altruísta? Não sei, tô confuso agora. Eu compreendo que a pessoa joga, mas eu acho difícil. Mas eu acho que sempre tem alguma coisinha. É tipo assim, tem aquilo, mas sempre tem aquela... Explique o caso do soldado. Pulou na granada pra salvar os companheiros. Se ele pulou pra salvar. Ele tinha um objetivo ali. Mas eu tô repetindo, cara. Não é objetivo. A questão é o beneficioso. Quem que se beneficiou? Não foi ele, foram os companheiros. Sim, então... Não tem nada a ver com o objetivo. O negócio é ele pulou porque ele queria ser condecorado um soldado herói, pensando no prêmio que a família dele ia ganhar. Então, esse pode ser considerado um ato altruísta. Só que altruísmo em que sentido? No sentido ele se doou para salvar os companheiros ou para salvar certos companheiros? Ele pularia na granada para salvar, por exemplo, os palestinos? Ou na Segunda Guerra pularia na granada para salvar os nazistas? Você pularia na granada pra salvar os nazistas? Não. Eu jogava a granada. Eu mesmo jogava. Por isso que eu digo, cara, eu acho que o termo, tipo, eu acho que tem uma coisa, eu não sei se é difícil dizer, eu não sei se tem um genuíno, tipo, é igual você falou, por exemplo, ele não teria a mesma ação se fosse, sei lá, fosse um desconhecido. Ele pulou sabendo que eram aquelas pessoas. Mas, por exemplo, poderia ser numa situação, sei lá... Você pularia na frente de uma bala pra salvar uma pessoa que significa bastante pra você? Aí todo mundo concorda com familiar, sim, e um estranho. Então... Não é so much. E um bandido, você pularia na frente da bala de um assassino condenado, você pularia na frente de uma bala pra salvar ele? Não, novamente, eu dava o tiro. O ponto que eu quero fazer aqui, embora o altruísmo pareça, em primeira análise, algo extremamente possível e concreto que se prova através desses exemplos, a instigação é que mesmo esses exemplos, que parecem altruísmo em essência, eles têm um fundo egoísta que você sacrifica por alguma causa que remete aos seus princípios, ao seu, digamos, a sua essência, aos seus valores mais fortes. Então ele é egoísta no sentido que é consistente com aquilo e não se replicaria em uma situação que divergisse daquilo. Sim. Então, esse debate de altruísmo aí é legal, e principalmente o pessoal da filosofia, porque quem realmente passou muito, muito tempo pensando sobre isso, meio que conclui que não existe, mas para termos gerais, existe no sentido que você faz algo que não te beneficia diretamente. Porque, por exemplo, perder a sua vida por uma causa,
ainda é altruísta no sentido que você perdeu a sua vida. Uhum. Mesmo que você beneficiou aquele grupo que você identificava como que valia a pena salvar, você não teve retorno nenhum. Literalmente zero. Acabou. Acabou ali. Então, a instigação primária é essa. O que é altruísmo? Então, pensando nesses termos, altruísmo real pode ser que não exista. Mas você pode chegar bem próximo do altruísmo fazendo coisas que realmente mudam as vidas das pessoas para melhor e dependem mais de você pensar menos sobre o resultado para você e mais sobre o resultado para as outras pessoas. E aí existe o negócio do falso altruísmo, que é aquela coisa que a gente já comentou de eu vou doar dinheiro para essa instituição porque essa empresa vai ser vista como a empresa que apoia o meio ambiente, apoia a caridade, mas na verdade você tem um desconto bom no imposto lá e também tem um marketing grátis, né? Que todos os repórteres vão lá e, essa empresa aqui, tá doando. Então, essa coisa que eles em inglês chamam warm glow, não sei como é a tradução. Que é que você vai dormir melhor à noite. Você faz aquilo pela sensação de eu sou uma pessoa boa. Como dar dinheiro para mendigo na rua, assim, um outro exemplo. Você não tá ajudando o mendigo, você tá só incentivando que ele peça mais dinheiro porque você está provando. Você está provando que ele consegue dinheiro pedindo. Quando aqui a gente já quase entra no negócio de como ser altruísta efetivamente. Se você doa para alguma campanha que não faz efeito nenhum, mas só para ter o desconto, não, eu consideraria uma das piores formas de altruísmo. É quase que uma estratégia. Mas isso pode ser equivalentemente abordado em caso de dar dinheiro para mendigo. E não em extrema necessidade. Você vê alguém morrendo, sei lá, dá um cobertor, dá comida. Quando você vê que realmente a pessoa está em extrema necessidade. Isso que é diferente. Mas a prática de dar esmola, a prática de dar o peixe em vez de ensinar a pescar, como diz ditados aí no mundo afora, eu acho que é uma busca por esse sentimento de eu sou uma pessoa melhor por isso, sem realmente ter feito efeito nenhum. Sim. Você tem algo a complementar nesse sentido? Eu não sei, eu acho que depende de como também o ponto de vista que se analisa isso, né? Por exemplo, um ponto de vista extremamente humanista, realmente, você dá dinheiro para uma pessoa sabendo que, sei lá, seu dinheiro vai servir para vai gastar com, sei lá, X coisas. Sim. Porque você enxerga como é que eu posso falar? Você enxerga num plano, sei lá, material. Você sabe que o cara só tem essa vida, por exemplo, vai morrer e já era. Você enxerga que, de uma forma diferente, você enxerga, tipo assim, que eu preciso ajudar essa pessoa para ela ter uma vida melhor aqui. Mas dentro daquelas condições que ela tá. Dentro daquelas condições, entendeu? A R$5 para ele ter uma vida melhor. Não, eu digo que a sua análise, por exemplo, de falar que que a caridade, por exemplo, no caso, não seria válida de dar dinheiro, é porque você enxerga... A caridade paliativa, aqui é realmente o elemento, veja bem, do episódio. A caridade paliativa ela é muito mais warm glow. Esse é o meu argumento. Essa coisa de sentir melhor do que efetiva. O altruísmo efetivo, que vai ser o ponto que faremos em breve, é a coisa que o mais verdadeiramente altruísmo que você pode chegar é quando você realmente age em virtude de melhora sustentável para as outras pessoas. Porque se não for sustentável, se for temporal, independente das condições, está mais te satisfazendo, aquela sensação de eu fiz algo, do que realmente ajudando. Mas ainda não seria no plano material, para pensar, independente ou não de se ajudar... O plano material é que se você cria um incentivo, que a pessoa, no momento, você tirar snapshots daquilo lá, conseguir 5 hoje, posso conseguir 5 amanhã, posso conseguir 5 depois, você sustenta uma periodicidade da mentalidade de que é ruim, mas dá para levar. É temporário. Quando se você der R$5 para uma instituição que treina os moradores de rua para conseguir um emprego, mesmo que seja braçal, ou alguma coisa, aí sim, aqueles R$5 vai ter efetividade. Não é momentâneo. Se você dá para ele comer alguma coisa ou tomar uma pinga, o efeito maior tem em você. Ele pode ficar feliz ali, mas depois aqueles R$5, e aqui vem um termo econômico que eu gosto de utilizar bastante, que é o custo de oportunidade. Aqueles R$5 que você gastou para ele beber uma pinga ou comprar um pão, poderia ter sido usado para uma instituição que montaria um abrigo, que daria jantar todas as noites para eles, ou que auxiliaria a tirar o vício das drogas, ou treinar para um trabalho. Eu não sei, Existem maneiras mais efetivas de ajudar, e esse é o ponto completo do episódio aqui. Existe uma hipocrisia gigante, em quem pensa que está fazendo bem, mas na verdade está fazendo bem para eles mesmos. Quem dá dinheiro para mendigo, eu não vou ser hipócrita, está fazendo isso. Se perguntar para qualquer governante, qualquer economista, vai concordar que dar o peixe não é a solução. Você tem que dar o dinheiro para comprar vara
ou para alguém que ajude essa pessoa a conseguir a vara e ir lá pescar. A partir do momento que você fala que, por exemplo, se passa para uma entidade, você coloca, por exemplo, aí no caso você coloca como obrigação de uma outra pessoa fazer isso, não é? Pode ser você, se você mudar a identidade. Porque eu acho que o ponto principal nessa questão de caridade, tudo bem, eu entendo, você está certo nesse ponto financeiro, mas na maioria dos casos eu acho que o primeiro passo antes de solução financeira, solução econômica, é você colocar a pessoa de volta. Como é que eu falo assim? Porque muitas vezes ou não, esse tipo de pessoa é tratado abaixo da dignidade humana. Sim. Eu acho que esse é o fator principal. Se você vê relatos, por exemplo, do pessoal que trabalha com moleque de rua... Não tem nada a ver com tratar a pessoa. Não, você tá falando não dar dinheiro para criar a ilusão de que aquilo é um modo de vida sustentável. Eu até entendo dessa parte financeira, mas eu acho que se a gente analisar só no aspecto econômico, tipo assim, como solução, eu acho que não funcionaria, porque não é assim. Não é assim, mas você não tá falando nada com nada. Porque o ponto não é... Não vou dar dinheiro e tratar mal, cuspir na cara dele. Não é isso. Tem que tratar como ser humano, como qualquer um. Mas se for para dar dinheiro, se for para realmente ajudar a pessoa, além de tratar bem, você tem que contribuir com uma coisa sustentável, que vai realmente ajudar. E o ponto aqui é que tem um livro chamado Doing Good Better, por um filósofo e economista de Oxford, na Inglaterra, que fez muito sucesso nos últimos anos, virou best-seller e tudo, que ele fez uma análise de realmente, se eu tenho R$5, R$10 para doar, qual é a melhor forma de doar? Porque a primeira coisa que você pensa é o mendigo que passou ali, ou minha comunidade. Mas se eu falar para você, tem 2 prédios pegando fogo. Quer dizer, tem um prédio pegando fogo. E tem 2 salas. Uma que tem 10 crianças e a outra que tem um mendigo. Você só pode salvar uma dessas salas. Que sala que você vai escolher salvar? As crianças. Pedro? Não tem como. Não tem como, não é? É o mais racional, você escolhe salvar mais vidas, né? E quando você dá esses R$10, o negócio que, embora esse exercício mental seja mental, ele é bem real na questão de que R$10 seu, aqui mesmo com o dólar do jeito que tá, você consegue comprar 10 redes anti-malária para alguém lá na Uganda. E esses R$10 aqui ajudaria quem realmente no Brasil, na comunidade. Então, se você quer ter impacto no mundo, o argumento todo do livro é: existem formas de se avaliar qual é a forma mais efetiva de se ajudar, de ser um altruísta eficiente. E isso está consolidado em base econômica que cria coisas sustentáveis. Esses R$10 podem ajudar a dar redes anti-malária, que vai salvar 10 crianças lá na África subsaariana. Qual argumento você pode fazer de que é melhor dar R$10 para um mendigo que você viu na rua? Entendi. Então, embora pareça que você não tem escolha, com os meios virtuais hoje e etc., você realmente pode salvar 10 vidas. É uma escolha. Até tem uma palestra do TED Talk de um outro filósofo que bate bastante nessa tecla, que ele começa a palestra dele com um vídeo de uma criança que foi atropelada nas ruas da China, e passam 3 pessoas pela criança e não olham para ela, vê que ela está em necessidade e se recusam a ajudar. Sim. Aí ele pergunta: você ajudaria? William, você ajudaria a criança na rua? Pedro, você ajudaria? Mas porque eu acho que eu não sei se isso tem a ver Independente. Na China tem a coisa que se você ajudar, você pode ser responsável pelos gastos médicos. Sim. Mas ainda assim, uma criança de 2 anos sangrando na rua. Sim, né? Não? Você pega e leva pelo menos. Independente das condições ali econômicas, acho que todos queremos pensar sobre nós mesmos como uma pessoa que pararia e ajudaria a criança. Mas e se eu te falar que tem crianças hoje que você pode ajudar na mesma situação, só que em vez de ver essas pessoas, tudo depende dos seus R$10. Você poderia dar para uma organização que compra o negócio da malária, que dá vacinas, por exemplo, para crianças no Paquistão, que lá ainda tem pólio. Existem casos de pólio lá, que é uma coisa que já deveria ter sido erradicada no mundo inteiro, mas existem lá por extremistas religiosos que não permitem vacina, etc. Mas tem instituições que conseguem lá, insistem, batem na porta, tentam convencer que tem que dar vacina da pólio. Às vezes até mente, mas a mentira é aquela mentira boa, né? E querem erradicar essa doença. E R$10 pode comprar 20 vacinas lá no Paquistão. E seus R$10 aqui não vai ter diferença nenhuma. Então, o altruísmo aí, o que é altruísmo eficiente? Você analisar o que você tem melhor resultado e investir nisso. Porque investir em qualquer outra coisa é hipócrita e é uma mera ilusão. Eu acho que o que pesa aí nas pessoas é porque o que ela vê, o que faz parte do mundo dela, por exemplo, aqui no Brasil. Sim. O pessoal tenta ajudar o que está próximo porque é o que eles estão vendo. Sim, né? Aí tem aquele peso maior, então eles acabam não pensando que... Tá, com esses R$10 eu ia ajudar muito mais lá do que eu ajudo aqui. Sim, mas aí fica aquela coisa, mas aí ela vai continuar vendo a coisa errada aqui. Eu acho que isso que pesa, ela vai continuar vendo aquilo acontecendo aqui.
Tá, ela tá ajudando lá, mas ela não tá vendo o resultado, ela não tá vendo nada. Não, mas aí que tá a hipocrisia, né? Para ajudar, você tem que realmente ver. Acho que para ajudar tem que fazer, né? E a questão tem essa observação de que uma morte de alguém que você conhece é uma tragédia. Agora, milhares num certo país X é uma estatística, né? É uma estatística. Mas isso é parte da hipocrisia e da ilusão. E a ilusão acho que pode ser dissolvida com o fato de que tem informação de instituições como essa, chama GiveWell, que faz um ranking, porque outra coisa de quando doa para... Como ser efetivo? Como você sabe que R$10 para quem você doa hoje vai chegar nessas redes, por exemplo? Quem garante que eles não estão desviando dinheiro? Os Estados Unidos, por exemplo, doa bilhões de dólares para a África todo ano. Só que porcentagem baixíssima desse dinheiro realmente chega em produtos, comida, infraestrutura, etc. Eu vi, se não me engano, na Suíça, eu acho, que quando você doa sangue, você recebe mensagem, né? Quando o seu sangue é utilizado para falar, parabéns, você salvou uma vida, não sei o que, algo do gênero. São formas simples que... Sim, tem... de mostrar o resultado, mas hoje também tem forma simples de avaliar que instituições garantem o resultado. Esse GiveWell faz um ranking de você doa R$10, quanto desses R$10 realmente chegam, compram as redes. Eles fazem um acompanhamento disso e dão nota para a instituição. Que hoje, quantas caridades existem no Brasil? Como você sabe qual é melhor que qual? A proposta deles é que isso deveria ser avaliado tão rigorosamente como uma empresa. A empresa não tem resultado trimestral, não tem objetivo, não tem transparência com o investidor. Caridade tem que ser assim também. Eu dou R$10, eu quero que no mínimo 9 chegue lá. Porque se eles pagam o CEO da entidade, não governamental, R$1 milhão por ano, já tem coisa errada aí, né? Muito errado aí. Ou se eles gastam R$6 em custos administrativos e só R$4 chegam lá no produto também. Então teria, em teoria, que existir meio que também um controle para isso. Não é um controle, tem que ter uma iniciativa de pessoas capacitadas que realmente querem ajudar de fazer isso. Por exemplo, esse era um economista e um filósofo. Ele tinha as ferramentas e foi lá. Eu quero fazer um negócio que filtre as instituições para aumentar a efetividade de quem realmente quer ser altruísta. Quer fazer o melhor. E lá já tem. Aqui no Brasil, eu não lembro de ter escutado nada, lido nada. Ele seria altruísta? Quem? Essa pessoa? Obviamente. Ele criou o negócio para fazer. Ele ajudou, sim. E é outra coisa, como você escolhe qual é a razão de ser mais altruísta. Uma coisa bem contraintuitiva que ele fala, que eu acho legal compartilhar, é que você acha que é mais altruísta você treinar para ser médico e se juntar ao Médicos Sem Fronteiras ou trabalhar num banco de investimento? Você não precisa nem responder, né? Qual que é, Pedro? O banco de investimento, né? É mais altruísta trabalhar no banco de investimento? Eu acho que com a ferramenta disponível que você tem lá, em teoria, você poderia, sei lá... Em teoria, não. Tô falando que você é o dono do banco de investimento. Você trabalha no banco de investimento. Mais um ali. Você tá seguindo ordem ali, ganhando salário. Pior que eu acho que lá dentro daria, tipo, além do que você vai estar ganhando... Eu acho que existem umas outras ferramentas que poderiam se utilizar para você atender um escopo maior do que só o indivíduo. Por exemplo, você como médico vai atender, sei lá, 10 pessoas por dia. Mas lá dentro, acredito eu que com as ferramentas e tudo que você tem disponível ali, você poderia, sei lá, em vez de você ir levar um médico... Você pode doar metade do seu salário anual e pagar por 5 médicos. É isso que você está tentando dizer. E eu até entendo aí, mas eu até entendo e mas concordo. Eu não gosto... O que eu não gosto muito dessa visão é de analisar, porque dá aquela impressão que de passar toda a responsabilidade não cabe, não fica mais voltada... Caridade não fica mais voltada ao indivíduo, mas à instituição, é difícil dizer. Porque parece que a ação isolada é a mesma coisa falar que uma ação isolada, então, sei lá, não é altruísta, não serve bastante, então, em comparativo a isso, é inútil. Pra você, porque você depende, tipo, você vai ter um chefe, você vai ter o quê? Nem se falou, você trabalha ali, você não é o dono do negócio. Mas você tem o seu salário, que ninguém manda o seu salário. Não, só pra... Entrando nesse ponto que você tá, antes de entrar na tangente do Pedro, o argumento que ele faz e que é bem racional é que realmente a forma mais efetiva você ajudar é você ganhar a maior quantidade de dinheiro possível e aquilo que você não precisar para sua sobrevivência, você doa para instituições que já têm uma maneira efetiva de levar recursos a quem precisa. Então, trabalhando no banco de investimento, você ajuda bem mais do que o Médicos Sem Fronteiras. Obviamente, o ponto não é que todos devem trabalhar no banco de investimento, porque tem mais variáveis nessa equação. Mas a forma econômica, racional de falar qual é a forma mais eficiente é dando dinheiro para casos que precisam. Tanto é que o Bill Gates, o Warren Buffett já assinaram lá que vão doar 90%, 99% da fortuna deles para caridade. E isso é admirável. Tem bilionários, acho que vale a pena admirar, são esses caras aí, porque
Qual que é o exemplo brasileiro do cara lá que queria ser o mais rico do mundo? Hoje tá na merda. Eike Batista tá bem na contramão disso aí. Mas voltando no ponto do Pedro de que institucionalizar, acho que o ponto importante a se fazer é que para causas, atos individuais, tem alguém que precisa de um cobertor, você vai lá do cobertor, não é que é hipócrita ou é inútil. Mas para causas, estamos falando de problemas assim estruturais, problemas recorrentes, disseminados, não casos isolados. Se falar de fome na África, malária, falar de, não sei, até aquecimento global. Atos individuais, infelizmente, e aqui pode ser uma surpresa para os ouvintes, não vai mudar nada, nada. E por mais que você apague a luz quando você vai dormir, quando você sai de casa, troca a lâmpada... Mas uma ponta ainda é, mas ainda assim, por mais que não atende os corpos, mas quer dizer, por exemplo, o fato, sei lá, o ato do Bill Gates, então, por exemplo, invalida o ato da menor? Não invalida. Mas se você quer ser uma pessoa não hipócrita, que sabe que o objetivo não é sempre ter o maior resultado pelos menores recursos. Você não quer salvar mais vidas do que menos vidas? Sim. Usando o exemplo lá do prédio pegando fogo. Esse não é o objetivo final? Mas Você consegue salvar mais vidas? Se você está usando um recurso para salvar uma vida em vez de 10, o seu dilema moral tem que ser esse. E instituições, elas nada mais fazem do que aumentam o poder da eficiência desses recursos. E comprar 1 milhão de seringas é muito mais barato do que comprar uma seringa. E poder de lobbying, por exemplo, em governos, você chegar, por exemplo, com a ONU na África do Sul, é diferente de você chegar sozinho na África do Sul querendo dar injeção no povo. Sim. Então, em termos de efetividade, quanto mais você redirecionar esses recursos para coisas movimentos já consolidados, que tem como objetivo melhorar a situação, de novo, de forma pragmática, mais você ajuda. É a coisa do... É eficiência, cara. É eficiência. Em vez de dar R$5 para o mendigo, vamos voltar lá naquele primeiro exemplo. Dá R$5 para a instituição que ajuda mendigos no Brasil. E tenha certeza que eles são transparentes, que estão usando tudo de forma eficiente, que não está dando R$1 só para comprar coisa daqueles 5 que você deu. E dessa forma, você ajuda todos os mendigos de forma sustentável. Pode ser que tenha, por exemplo, de novo, as coisas de treinar o cara para ter um emprego. Ou ajudar ele a desvincular do vício de drogas, alguma coisa. Ajuda muito mais do que só dar R$5 e... Tá bom, fiz a minha parte. Acho que o problema do Brasil é que as pessoas não... Não, mas eu não falo só do Brasil, é no geral. Na verdade, sei, no geral, mas... esse é um conceito... Ele é contra-intuitivo, porque você tá dando muito valor econômico para algo que, como o Pedro disse, é mais assim, naturalmente individual. Sim. Só que o negócio é que o individual, ele serve muito para exemplo pessoal. Tipo, você xingar um mendigo... Você não está ajudando ninguém com isso, mas vamos presumir que você já faz o básico da essência humana, que é tratar um ser humano como um ser humano. Se você realmente quer ajudar aquele ser humano, você vai focar no resultado, não na intenção. Resultado, não intenção. Dar R$5 para uma instituição que verificadamente ajuda aquela pessoa é melhor do que você, no seu instinto e ilusão de herói, dar R$5 e dormir na sua casa e esquecer daquela pessoa. Caralho, que herói você, hein, cara? R$5. Exatamente. Cara, esse negócio eu ainda acho complicado, eu não sei direito. Onde está a complicação? Resultado, não intenção. Eu acho que o Pedro tá com essa coisa de um invalidar o outro, entendeu? Só porque você faz isso, você não... Não te impede, mas é custo de oportunidade. Mas eu digo, tipo... Cara, você pode ser o Bill Gates, dar 90% do seu dinheiro e dar um edredom pro cara da rua ao mesmo tempo. Você não vai... se você quer quer ser um altruísta de verdade. Porque se você pensar, não tá muito em alinhamento com os meus valores, por isso que eu não vou doar para uma instituição, vou fazer no lado individual. Não tenho dinheiro para... É isso que eu tô falando da hipocrisia, porque tem que ter alinhado dos seus valores. Já tá longe, eu acho que de como você define altruísta. Então porque você já tá alinhando... Você já tá alinhando... Se você tá alinhando, eu pularia numa granada para salvar esse meu grupinho aqui, em vez de salvar um ser humano... Eu acho que já está um pouco mais longe da linha do real altruísmo, que pode ser nunca atingível. Então esquece, nunca vou ser altruísta. Não, mas uma coisa é não ser altruísta, a outra é ser hipócrita. Você vê o prédio com 10 crianças e escolher salvar a que tem uma pessoa. Obviamente, tem condicionamentos genéticos que dificultam mais ainda a equação. Como, por exemplo, tem 10 crianças lá, mas tem o seu filho na outra. Só o seu filho. Né? E aí?
E aí que tá a coisa. Filosoficamente, economicamente, tem todos esses parâmetros. Mas e biologicamente? Que a razão de existir altruísmo foi uma coisa que até iludiu Darwin por muito tempo. Falou, se tem a seleção natural de competição, sobrevivência do mais forte, por que altruísmo, né? Por que ajudar o próximo e não você mesmo, né? O melhor é o próximo morrer que sobram mais recursos para você. Essa seria a lógica da evolução. Mas a sua continuação é tipo... É aí que tá o negócio, é de grupo. Existe uma seleção de grupos. Da evolução, eu acho que eu li alguma frase falando né, que ele fala que é a sobrevivência do mais forte, por isso que a gente evoluiu. Mas eu vi um cara falando, infelizmente não recordo quem ou onde, mas que ele fala que, na opinião dele, é ao contrário. É tipo, é a junção do mais forte e o mais fraco para conseguir essa evolução. Tipo, o mais forte ajuda o mais fraco para que ele se torne forte para poder, entendeu? Sim. Evoluir de verdade. Em termos biológicos, os ouvintes que estudam biologia, genética, essas coisas, vão saber que tem até equação que determina quando é viável ser altruísta ou não. Tem uma que eu lembro que é R minúsculo, B maiúsculo, tem que ser maior do que C. E o R é de relacionamento genético, B é de benefício, maior do que C, que é o custo. Então, aquela ação, o benefício daquela ação, dado o relacionamento genético, tem que ser maior do que o custo. Por exemplo, você não salvaria um irmão, que ele é 50% do seu código genético. Sim. Mas 2 irmãos, já é 50 mais 50%. Sim, sim. Então, salvar 2 irmãos já vale a pena, biologicamente falando. Aí você já entra Aí tem discussões, eu vou deixar para quem é interessado, tem uns links que discutem isso. Mas tem razão, por exemplo, no mundo animal, as formigas. As formigas, as abelhas, por exemplo, quando tem o ferrão. Sim. Elas morrem pela colmeia. Pelas mesmas formigas, né? Que passam a vida, entre aspas, aqui, escravizadas em prol da rainha. Por que isso acontece? E aí, realmente, é por causa da genética. Porque a abelha rainha transmite todos os genes, então o custo daquele sacrifício é menor do que o benefício para genética, digamos, das formigas, da espécie, subespécie. E aí você tem que pensar no indivíduo como um grupo. E aí as mesmas regras da evolução se aplicam. É melhor você ter parcerias que, principalmente se tem reciprocidade, do que quando não fazer. Se eu ajudar você agora, eu posso esperar que você vai me ajudar depois, você não vai ser inimigo, então se a probabilidade de você me matar depois é menor, eu vou te ajudar. Então, biologicamente falando, evolutivamente, tem essas questões aí. Mas voltando lá ao ponto econômico, é que, tá bom, você tem que considerar que nem sempre é fácil fazer essas decisões. Mas de forma racional e pragmática, o resultado é 10 crianças, 1 criança, independente se é seu filho ou não. E 10 moradores de ruas que vão ter um trabalho ou um morador de rua que vai comer um lanche e depois você nunca mais vai ver ele. E quem é melhor fazer isso? Você e a instituição. Aí que tá o que o Pedro acho que tá discordando, mas é irrefutável o argumento. Se a instituição tem mais poder, tem mais experiência, tem quase que mais tudo do que o indivíduo. O indivíduo, o melhor que ele pode fazer é ajudar a instituição e dar o exemplo pessoal para outras pessoas ajudarem as instituições também. Eu não sei, cara, porque parece que com o tempo, tudo que... Isso é como eu enxergo, mas parece que tudo com o tempo hoje, a iniciativa do indivíduo é sempre, sei lá, parece que é aquela ideia que não... Como é que eu posso falar? Que não serve pra nada. Ué, serve sim, para dar um exemplo pessoal para as outras pessoas. Você é uma reflexão do que você faz. Mas então, você pode, cara, se a gente for lá e doar, obviamente a gente não quer... É que a gente chega na coisa de usar para autopromoção. Eu acho difícil. Mas pessoas que veem você fazendo coisas boas vão seguir o seu exemplo e vai contribuir com coisas boas. Se você for lá e doar para essa instituição que dá as redes pro pessoal da malária, você está dando um ótimo exemplo. Sua iniciativa pessoal vai inspirar outras iniciativas pessoais que vão agregar com o objetivo final de salvar o máximo de vidas possíveis, da forma mais eficiente possível. Eu não sei. Acho que o Pedro quer dizer eu acho que ainda a posição de indivíduo hoje, querendo ou não... Você acha que tá perdendo valor, né? Você acha que, tipo... Já perdeu. Cara, é uma falácia de ladeira escorregadia. E o fato é que você tá dando valor em algo que inerentemente tem um valor... São valores diferentes. Você não consegue ser tão efetivo como essa organização para atuar na África. Não importa o que você fala, é irrefutável. Você não consegue. Sim. Se você escolher não contribuir com isso, em vez disso, só pegar R$10 e ir lá mendigo todas as noites, você está sendo egoísta. Infelizmente, a realidade é essa. Porque é um fato, não é... Isso não é um sistema de crenças, de que você pode ou pode não acreditar. É resultado. Eles salvam mais vidas com menos recursos.
Agora, se eu fizer que nem um vídeo que eu vi que os caras pegaram um mendigo na rua e deram um banho nele, cortaram o cabelo dele, tipo, arrumaram um trabalho pra ele. Cara, iniciativa pessoal, sim, então. tudo bem, mas quanto de recurso eles gastaram Não. com Bastante. isso para uma pessoa, sendo que eles podiam dar para uma organização que cuida de várias... Aí o cara, um mendigo que eles trataram deu sorte, mas não é injusto com os outros? Porque o recurso que foi gastado em ele poderia ser melhor distribuído com os outros. E isso não é um argumento socialista, veja bem. Isso é só um ponto de que a eficiência vem do seu tamanho, vem daqueles recursos que eu já falei antes. E isso tende a ser, quer dizer, tende a ser, não, sempre é, se feito de maneira certa, melhor a Constituição. E isso vai, aqui eu vou até... Já comprei briga com os ouvintes, certeza, mas a briga maior que eu quero realmente atiçar aí é do vegetarianismo. Não, cara. O vegetarianismo... Você vai mexer Eu em vou formigueiro. mexer com formigueiro, mas não tô nem aí, porque... Eles estão de boa. Porque sabe o que ilustra isso? Você fala, eu não deixo de comer carne. Mas o consumo de carne tem aumentado no mundo inteiro. Quase que dobrando a cada 2, 3 anos. O que o vegetariano tá fazendo? E isso não tá falando vegetariano que não come carne porque acha ruim o gosto, ou porque acha caro. Esses daí estão totalmente racionais em suas escolhas. Uhum. Porque as razões são pessoais, parou aí no pessoais. Agora, se a razão for social, de que você quer mudar alguma coisa, deixar de comer carne é irrelevante. Vou repetir porque é importante. Irrelevante. Se você é em pró de menos maltratos animais, você tem que doar dinheiro para uma organização que fiscaliza como os animais são abatidos. Se você quer que as pessoas comam menos carne e isso venha eventualmente a gerar menos consumo, só dar um exemplo pessoal não adianta na macro escala. Você tem que, de novo, doar para campanhas de conscientização em escola, por exemplo. Você não precisa realmente de carne para ter a fonte de proteína. Você precisa de campanhas que realmente mudam as coisas. Só você parar de comer carne e tentar convencer seus 3, 4 amigos e familiares de que não vale a pena, você sabe o que acontece, né? Você vira o chato e comparado com o que eles fazem, o consumo que cresce na Índia e na China hoje, até mesmo no Brasil, cara, o consumo de carne não deixa de crescer. Também, se parar pra pensar hoje, tá até acessível, né? Principalmente eu vi doação de alimentos, principalmente, eu não lembro que país da África foi, não sei quantos quilos de carne. Você vai chegar e falar, não, se tem pra doar, porra. Aí já é outra questão, mas a questão do vegetarianismo, de novo, remete. Eu acho que é um paralelo legal para fazer com essa coisa de iniciativa individual. Você pode parar de comer carne quando você quiser, mas o efeito que você tem no ideal que você quer atingir, de menos maltrato aos animais ou de menos emissão de monóxido de carbono, que é os gases, flatulências de gados, etc. Sua melhor aposta é ganhar o máximo de dinheiro possível e dar para instituições que regularizam isso, que ampliam isso, ou, se não tem, começar. É aí que vem, aqui acho que é a parte final dessa discussão, e, cara, é a mais doída. Então, os mais ricos tendem a ser mais altruístas, podem ser mais altruístas que os... Se tiverem escolha, sim. Mas aqui, aí que vem aí a gente complica um pouco as coisas. Dadas essas opções, você tem que entender que não fazer é sempre uma escolha. E aí você pode... Eu coloquei aqui 3 desculpas que você pode dar para não fazer. Que são as mais comuns. A primeira é que você pode fazer depois. E agregar mais depois. Tipo, não tem muito dinheiro agora, mas quando eu ficar rico, igual o Bill Gates, eu vou doar lá meus bilhões de dólares. E aí eu já paguei tudo que eu não fiz agora, né? Mas, cara, isso realmente... A criança tá lá no prédio pegando fogo e fala, eu salvo depois, porque o prédio não tá tão em chamas ainda, né? Deixa ele começar a cair, que eu penso. Se os bombeiros não chegarem, talvez eu entre. Essa é a procrastinação de fazer o bem, né? Eu vou fazer agora, eu vou fazer depois. Quem garante que vai estar vivo amanhã, né? Daqui a 5 minutos. É uma desculpa esse negócio de fazer depois. Dá pra fazer mesmo, não vai doar $1 milhão, mas dá pra doar R$5. Por que não? Por que deixar pra depois? R$5 pode comprar, eu falei, doando pra instituição certa, pode salvar a vida de uma criança na África, até aqui no Brasil. Você pensar em, por exemplo, cloro na água, coisas assim, não é caro. Sim. E aí vem a segunda desculpa. Por que eu? A África não tem governo? Os países da África não tem governo? Meu Deus, olha a zona que tá o lugar, gente. Não tem... Pode até ter, mas é os piores, meu. Não tem o DAI pra colocar cloro na água, né? Claro. Por que eu tenho que tirar do meu salário, que eu já passei
Ó, eu já fiz sacrifícios, já fico o dia inteiro trabalhando e depois tenho que tirar metade do meu salário pra Caralho, que fazer algo pro sacrifício, governo, né? Que eu já pago imposto pra ajudar indiretamente. Pior, nem é o meu governo, às vezes. Às vezes nem é o seu governo. O que eu tenho a ver com isso, né? Esse é o argumento... Esse é forte, hein? Esse eu tive que brigar pra eu mesmo entrar em aceitação de que é uma desculpa. É uma razão válida no sentido que as coisas deviam ser melhores. Mas isso é equivalente a dizer o mundo é injusto. E usar isso pra justificar não fazer alguma coisa, né? A questão é... Tem um mundo descritivo e um mundo normativo. O descritivo é o que acontece hoje, o normativo é o que deveria acontecer. O que acontece hoje? O que acontece hoje é que com R$10 você pode salvar crianças lá na Uganda. Normativamente, o governo já devia ter uma infraestrutura adequada para não ter nem malária mais lá, ter erradicado. Mas não é o mundo hoje. Então, se você colocar o pé no chão, você tem essa opção. Qual o mundo hoje? Meus R$10 farão essa diferença. Ou... eu acho que o mundo deveria ser assim, e pensando assim, eu deixo o mundo como ele tá, e essas crianças morrem porque doação nenhuma foi feita. O povo não gosta de sair da zona de da conforto. sua zona de conforto. Né? Então, essa é uma desculpa também, porque você pode, cara, independente do que deveria, a realidade, as opções são as seguintes: ou você ajuda e as coisas melhoram, ou você não ajuda e elas continuam do jeito que tá. E aí deixa a responsabilidade para outro, né? Mas é um escapismo. Infelizmente, é um escapismo. Por mais certo que você esteja, é uma desculpa. E a terceira, e aqui é a mais complicada, eu já faço a minha parte. Cara, eu já dou R$10 por mês pro Criança Esperança, uma vez por ano, sei lá. Eu já dou o casaco na campanha do inverno. Eu já faço a minha parte. Não é muito, eu sei, mas é que eu não sou muito rico, etc. Mas... E aí tá a coisa, cara. Mas realmente, isso é tudo que você pode fazer? Né? Se você pensar que você tem 2 rins e um que você não tá usando, você realmente não precisa, você tá usando, você não precisa, por que você tem 2 rins? Até essa palestra do TED Talk aí, o cara dá exemplo do estudante dele lá que se comoveu tanto com esse negócio de altruísmo efetivo que ele doou um rim e foi trabalhar num banco de investimento em Nova York. E hoje ele doa 80% do salário dele e tem um rim só. Esse é o cara que realmente levou ali, né? E ele ilustra a coisa. A gente faz a nossa parte, mas realmente isso é tudo que vai fazer? Sim. Realmente, em vez de ir pro bar hoje à noite, e se eu pegasse esses 50, 60 reais e doasse pra essas instituições 60? Linkadas aí? Quanto que bar você tá indo? 50, 60? Eu quero ir aí. Então. Mas independente do valor, qualquer coisa que você gasta que não é realmente necessário pra você, tem um custo de oportunidade que poderia ser necessário pra uma outra pessoa. Você poderia estar salvando vidas. Sim. E como você justifica? Como você se convence de que realmente é tudo que você pode dar é R$10 por mês? Desculpa, mas você não se convence, cara. Você tá mentindo pra você mesmo. Você tá se auto-iludindo. É isso que você tá fazendo. Aí perguntar, o cara nessa palestra tinha um rim? Tinha. E o raciocínio dele ele falou, eu me sinto mal por ter 2 rins, mas o cara fez a conta lá, o que doou o rim, que o rim dele salvou uma pessoa. Mas, se ele tivesse doado $5.000, que foi o custo da operação médica lá, etc. Não se arrependeram, desgraçado. Não é se arrependeram. Cara, tem escolhas. Aqui, de novo, não é invalidar a escolha que você fez, mas é só mostrar que tem uma grande abrangência de efetividade que você pode ter. Então, $5.000, que seria equivalente ao preço lá da operação que salvou uma pessoa, ele poderia ter dado, por exemplo, para essas vacinas no Paquistão. Teria comprado 5.000 vacinas, é $1 cada. Ele teria salvado potencialmente a vida de 5.000 crianças. Então, ele falou, não se sinta mal porque você ainda tem um rim, mas se você pode doar um pouco mais seu salário para atingir esses objetivos realmente altruístas, faça isso. Porque o rim pode ser... Aí que tá o negócio. Para você aceitar, não tem argumento nenhum que você consegue fazer para justificar não dar mais do que você dá atualmente. Não se dedicar mais a causas altruístas. Não tem. Você tem que ou ser igual a esse cara lá e doar o rim e trabalhar num banco e doar tudo que você tem, ou esse cara eu acho que quer ser santo. Ou você aceita que você é egoísta. Tem que abraçar o próprio egoísmo. E aceitar o fato... aceitar o fato de que, embora você queira melhorar o mundo, você também quer viver bem. Você quer também seu conforto, quer os seus luxos. E você, na sua curva de utilidade, digamos assim,
gastar indo com um bar com os amigos te traz mais valor do que, como você colocou lá no comecinho, salvar, sei lá, 2 crianças no Saara, que você nunca vai ver. Tipo, não, É complicado. não é tangível para você, mas melhorar a sua vida hoje é tangível. Acho que as pessoas não gostam Na de verdade, assumir quem não porque- é egoísta hoje? É então. isso que eu tô tentando parar pra Então, pensar. esse cara aí Eita. do banco, do rim, Que a gente... não, Não, esse isso é é o o que mais a gente... próximo, é o mais isso extremo, é o que a extremo. gente sabe. É, É mas... difícil pensar quem não é egoísta. Ser humano É que é as egoísta. pessoas não gostam de assumir porque é uma palavra, né? É algo tem ruim, uma egoísta, conotação negativa, ser né? hipócrita. Querendo ou não, mas tem um peso, mas... eu acho que temos que abraçar isso. Meu você- filho, ser humano é uma tradição viva. O copo de café. Eu acho que o negócio aqui é abraçar essa hipocrisia, abraçar esse egoísmo e lutar para fazer o melhor. Tipo, agora que vocês têm todas as informações, já tiveram essa reflexão um pouco mais instigante sobre realmente o que você está fazendo hoje, mas poderia estar fazendo melhor, agora a escolha é sua, ouvinte. Você pode fazer mais? O que te impede? Dobro, veja bem. Duas coisas que eu descobri. Não, na verdade, hoje eu já sabia, mas eu acho que eu não sou altruísta, não. Vai ser difícil, hein? Cara, eu acho que todos somos altruístas. Todos somos altruístas em certo espectro. É difícil pensar alguém que realmente não é altruísta em nada. Porque todos têm uma causa, tem pessoas que valorizam. Ninguém vive numa ilha sozinho. Essa é uma reflexão válida. O negócio é, realisticamente, em que ponto desse espectro você está. No ponto que mais se assemelha ao altruísmo efetivo ou no ponto que mais está na autoilusão de se satisfazer em vez de realmente ajudar. Mas não vai achar que por isso você já fez sua parte, né? Mas aqui é... O cara falou, sempre dá pra você fazer mais. O ponto aqui não é julgar ninguém. Sim. É só debater esses conceitos que, quando melhores pensados, triturados, examinados, você percebe que realmente dá para fazer melhor, dá para fazer mais, e isso depende de sua escolha. E essa eu acho que vai ser a minha mensagem final pro ouvinte. E o que não dá, né, pra fazer? Mas nesse Cara, negócio... Mas hoje em dia... Esse negócio de ajudar os outros, eu acho que é algo muito pesado, porque muita coisa associada com religião, com Sim, filosofia de vida. Eu acho que, cara, para fazer o bem realmente, de forma pragmática, você não precisa de religião, não precisa de filosofia asiática. Só precisa de iniciativa. As ferramentas estão aí. Bom, antes de terminar, tem uma coisa extra que eu quero compartilhar aqui. A gente tá falando de altruísmo, etc. E a gente falou de doar rim, doar sangue, mas uma coisa que é pouco sabida no Brasil, que eu me deparei durante a pesquisa, o que você precisa para doar órgão no Brasil? Você morrer de morte encefálica, ter um acidente, etc. É só declarar que você quer ser doador de órgão, não? Então, declara para quem? Você sabe, William? Sabe, Pedro? Não, né? Então, aqui essa informação não é bem divulgada. Você não precisa ter uma carteirinha, não precisa ter uma filiação a nada, só precisa deixar os seus pais, seus familiares, conscientes de que você quer ser um doador de órgão. Essa é a única coisa necessária para fazer esse ato altruísta aqui no Brasil, se tiver essa intenção. Ninguém sabe o minuto de amanhã, o próximo minuto. Sim. Então, se você não vê muitas utilidades para os seus órgãos que vão se decompor no chão ou ser incinerado, avisem seus familiares que você tem essa intenção e pode ajudar bastante pessoas. Esse é talvez o ato mais altruísta que existe. Você já está morto e está ajudando. Tá ajudando ainda. Não foi... Porque você não defendeu interesse seu nenhum, né? Você não tem mais interesse. Você vai viver dentro de alguém. Então... não. Isso daí é quando você está vivo. Isso daí gera histórias que... Tem um link interessante lá de uma mulher que recebeu o rim do esposo e pediu divórcio pro esposo após receber o rim dele. Isso daí é desgraçado. Não é. Você pensa assim, mas a questão é, uma vez que você dá um rim para aquela pessoa fica em débito eterno. A pressão, segundo ela, era tão grande de... e se ele pedir isso, se ele falar aquilo? Ela tá sempre sujeita ao que ele queria que ela fizesse, porque mas depois que ela só tá viva por causa dele. Sim. Mas pensa agora em viver com essa pessoa diariamente. Tipo, pega aquele café pra mim, por quê? Você tá com meu rim, você nem pegaria o café se não tivesse aqui, né? Faz aquele sanduíche. Ai, meu Deus do céu. Ok, tem isso, mas... tem isso. A questão tem esse lado. Eu quero doar meu rim pro milionário, então. Não. Aqui no Brasil, né? Cara, ele compra um.
Tem isso. Pode ser um episódio do Veja Meu. Bem Mais, né? Legalização de órgãos. Compra o meu. Venda de órgãos. Hein? Sim ou não? Não, Aguardem, aguardem. aguardem. Mas essa questão aí de doar órgãos, só lembrando, no Brasil, avise seus familiares. É a maneira mais fácil de se fazer bem, sem ter consequência nenhuma realmente depois. Uhum. E doar sangue também, que a gente faz Sim. aqui. E te dá várias vantagens, mas não, obviamente, não é recomendável só por isso. É. Mas não custa nada e ajuda toda bastante. Tô toda semana pra ir no trabalho. Pegar testado, né? Mas é isso aí, informação de utilidade pública aqui no Veja Bem. Bom, é isso aí, ouvintes. Esse foi um episódio pesado, como eu tinha avisado. Esperamos que em vez de só uma, Não chora, gente. só uma Para de dor chorar, na consciência, Don't you vocês usem isso como oportunidade para realmente fazer mais de forma melhor. Até recomendar esse episódio, é uma coisa que a gente sempre fala, mas esse em particular, acho que se uma pessoa escutar esse episódio e decidir, sei lá, doar sangue por causa Já é o disso, começo. já Já é alguma coisa. já fizemos mais do que 99,9% dos outros podcasts aí, né? Então, não querendo se autopromover, mas sendo Já. só racional, o nosso poder de alcance em termos de sugestão vai mais longe, como uma semi-instituição, digamos assim. Eita! Uma quasi-instituição. Veja bem, pontual. Então, usem esse, Vejabem.org. usem esse poder de iniciativa de vocês para, bom, fazer o melhor. Vocês têm alguma outra última mensagem para os ouvintes? Não, tô triste. Tá de boa. Mentira, tô triste não. É isso aí. Ó, pessoal, Deixe maravilhoso. comentários no site, na nossa página, número do WhatsApp, Facebook, Twitter. o número está lá no site. E até a próxima. É isso aí, gente. Até a próxima. Esperançosamente no mundo melhor. É. Vai dessa.